Vamos fazer aqui a continuação da prova ATA, assistente técnico administrativo da ESAF. É uma prova longa, perceberam, né? Gente, é muito longa. Para vocês identificarem que realmente lá na hora da prova, não tentem fazer a prova inteira de português. Vocês vão precisar selecionar as questões que acreditam que são questões mais fáceis para o domínio que vocês têm da língua e mais rápidas. Selecionem as questões e sigam a prova. Façam mais ou menos 12 questões das 20 questões que ali estão. Façam 12 questões. Depois de terminarem a prova, vocês podem, se sobrar tempo, voltar para tentar fazer. Se não, olha, sistema mesmo de leitura dinâmica e memorização. Eu sempre sugiro que se faça a questão relacionada à gramática. É uma questão realmente mais rápida. Você não tem tanta dependência assim do texto, da compreensão do texto. As questões de interpretação são questões longas. Pelo que nós percebemos na prova, o início da prova é todo com questões de interpretação. E eles sabem que os candidatos não têm sistema de realização de prova, colocam as mais demoradas na frente, para que quando vocês cheguem até a metade da prova já estejam cansados e não consigam fazer as questões mais simples. É bom pontuar, no entanto, que às vezes, não é o caso da ESAF, mas às vezes vocês têm questões com peso. Já viram, né? E aí vocês não identificam qual é a que tem peso maior. Lá na instrução, eles apresentam de X a Y a um peso 2, de Y a Z a um peso 1. Enfim, vocês acabam não identificando e fazem aquelas que valem menos. Identifiquem sempre, quando for o caso, quais são as questões que valem mais para começar justamente por essas questões. Belezinha? Ok? Bom, na prova de assistente técnico administrativo, o português é a grande vedete. É o critério de desempate. Vocês viram o edital? É o critério de desempate, é o que vai definir se você é merecedora com a mesma pontuação de um outro carinha. É mais importante do que a prova da específica lá apresentada. Mais importante, mais relevante em termos de desempate. Então, é algo que a gente realmente precisa sinalizar. Essa questão 14 do gabarito 2 é uma questão que no primeiro gabarito, ela não estava com a alternativa adequada. A alternativa marcada lá no primeiro gabarito foi justamente a alternativa A. Mas houve uma retificação deste gabarito e eles alteraram para o gabarito D. Vamos analisar o motivo pelo qual houve essa alteração, tá? Uma questão bem padrão da ESAF, eles adoram questões relacionadas justamente ao preenchimento de lacunas. É uma questão fácil de ser feita. O grande problema é que, se você erra uma lacuna, você acaba errando a questão e pelo menos 2 lacunas precisam ser identificadas. Se você tiver certeza absoluta de que uma determinada lacuna é correta, você já pode eliminar as alternativas que não se enquadram àquela observação. Ok? Vamos lá. Não levou muito tempo para a tese do desacoplamento das economias emergentes em relação a países. Vamos já identificar essas 2 lacunas. Não levou muito tempo para quê? Então, você tem uma preposição aqui exigida. Tese é um termo que pode vir precedido de artigo. Esse artigo, no entanto, é obrigatório? Um artigo é obrigatório? Não. A presença ou a ausência de um artigo, no entanto, identifica que o substantivo está ou não está determinado. É a questão da determinação do substantivo que vai definir se há ou não acompanhamento do artigo. Quando há ausência de artigo, existe ali a indeterminação do substantivo. Então, retirou o artigo, indica-se uma implicação direta justamente na interpretação de texto. Nós precisamos ficar muito atentos porque a presença ou a ausência do artigo é muito cobrada na prova da ESAF, mas ele não aponta para você que você precisa procurar o artigo. Ele aponta que você precisa procurar a identificação de paralelismo semântico, paralelismo sintático, a identificação de uso de crase, por exemplo. Então, está relacionado a outros conteúdos, esse conteúdo da presença do artigo. Por qual motivo existe esse A aqui apresentado? Eu posso realmente colocar esse A?
Para evitar o silêncio constrangedor, eu mesma respondo. Não é verdade? Olha, você tem qualquer tese ou essa tese está especificada? Nós sabemos qual é a tese. Essa tese foi restringida, sim. Então, se eu tenho uma ideia de restrição, significa dizer que eu posso ter o acompanhamento do artigo, que eu devo ter o acompanhamento do artigo. Porque se não houver o acompanhamento do artigo, eu tenho uma diferença aí de sentido. Como é que eu estou restringindo e não acompanho pelo artigo? Há, portanto, acompanhamento do artigo aí obrigatório, já que eu sei qual é a tese. Belezinha? Belezinha? Posso ir, não posso? Aqui embaixo, vejam só, é uma questão de identificação de regência. O que é regência? Regência é quando eu encontro um elemento que pede e um elemento pedido. E analisar a regência é você perceber como é que essa história de amor vai ser processada. Se haverá ou não a presença de uma preposição e qual é a preposição. Mudar a preposição, normalmente, não é sempre, mas normalmente é mudar também o sentido que aquela estrutura vai ganhar. Eu tenho, portanto, que tomar muito cuidado, porque, a depender da preposição utilizada, eu tenho um sentido diferenciado. Isso não vai ocorrer em alguns momentos, são raros, mas em alguns momentos isso não vai ocorrer. Por exemplo, a preposição que indica passividade, não, que indica que um elemento é agente, mas não é sujeito de uma determinada oração, quando eu encontro uma oração passiva, tá, de voz passiva, é a preposição por. Eu tenho aí, as árvores foram cortadas pelos homens. Quem cortou as árvores? Os homens cortaram as árvores. Mas eu estou dando informação sobre os homens ou sobre as árvores? Sobre as árvores, porque ela é o elemento central. Percebem? Eu tenho, portanto, sujeito como aquele elemento sobre o qual eu informo algo e, portanto, é ele que está no ápice de minha informação. Os homens são o agente da ação, mas não são sujeito. Então, eu chamo de agente da passiva, introduzido pelo por. Mas se eu falo que a comunidade está povoada de corruptos, esse de corruptos também indica uma passividade do sujeito. E um agente do elemento que não é sujeito. Rose, como assim? A cidade está povoada de corruptos. A minha informação é sobre os corruptos ou é sobre a cidade? Sobre a cidade, porque ela é eixo da minha informação. Mas quem está povoando? Os corruptos. Eu não introduzi os corruptos pelo por, eu introduzi pelo de. Nós temos, às vezes, uma relação de passividade identificada pela preposição com. Quando eu falo sobre uma relação de passividade, eu estou indicando que o sujeito é passivo e existe um elemento agente. Tá? Eu tenho uma preposição com que é um pouquinho mais rara, mas que também, às vezes, identifica a passividade. Ela está povoada com esquilos silvestres. Por exemplo, a cidade, o bairro, está povoado com esquilos silvestres. Quem é que está povoando o bairro? Os esquilos silvestres. Então, eu tenho o com aí, que normalmente nós achamos que é uma ideia de companhia. Então, nós lemos e identificamos logo. Ah, é companhia. Nem sempre é companhia. Você tem que analisar justamente o valor semântico que a estrutura vai apresentar. Estudar regência, portanto, não é estudar somente aqueles verbos que estão lá expostos para você decorar que, mudando a preposição, muda a regência verbal, a transitividade. Não. Mudando a preposição, muda sentido, e é por isso que muda a transitividade. Então, é um tipo de estrutura que você precisa, com a qual você precisa ter um pouquinho mais de atenção. É uma questão de regência, mas ele está indicando aqui que é regência? Que vai cobrar para você regência? Não. Olhando aqui a nossa tabela, nós identificamos que existe a presença de uma preposição em todas as lacunas. Então, ele está pedindo para que você analise, de fato, a preposição. Nós temos, na continuação, do desacoplamento das economias emergentes em relação. Se é em relação a algo. Eu tenho aí um termo que pede para mim uma preposição. É relacionado a algo, esse algo é justamente a palavra países. São quaisquer países? São quaisquer países? Não, são países desenvolvidos. Eu tenho, portanto, uma particularização. Ele não está falando sobre qualquer país. Ele está falando sobre aqueles países específicos. Se ele está falando sobre países específicos, o que é que eu tenho? O acompanhamento de um
artigo. Eu encontro aqui, portanto, o artigo os. Se fosse um termo feminino determinado no plural, deveria ser o as, já que as com acento grave significa a mais as numa fusão. Como é masculino, ele apresenta aqui o aos. Nós encontramos desenvolvido, ser destroçada. Tamanha a rapidez, os efeitos recessivos do parasita do sistema globalizado de crédito a partir da falência do Lehman Brothers. Eu tenho aqui um com que. Mas para você identificar esse com que de fato, é necessário que você analise também o verbo com o qual ele está se relacionando. E para identificar, gente, preenchimento de lacuna, às vezes é necessário voltar à leitura, para você ver que tem lógica. Olha, com o preenchimento dessas aqui, nós já temos a anulação de todas as outras lacunas. Se você tem certeza absoluta de que essas duas lacunas estão adequadas, o que se faz? Segue sua vida, mas só se tiver certeza absoluta. Para ter certeza, então, nós vamos ler o fragmento inteiro com essa estrutura com que. Não levou muito tempo para a tese do desacoplamento das economias emergentes em relação aos países desenvolvidos ser destroçada. Tamanha rapidez com que os efeitos recessivos da paralisia do sistema globalizado de crédito, a partir da falência do Lehman Brothers, propagaram. Eu tenho aqui um se propagaram, tá? Para a gente identificar só o sistema desse com que. Repare que esse com que vai introduzir uma informação sobre rapidez. É qualquer rapidez? É qualquer rapidez? Não, é aquela com a qual eles se propagaram. Não foi com esta rapidez que eles se propagaram? Então, é este com que é exigido e é apresentado aqui nesse ponto. Eu encontro o que, neste momento, sendo um pronome relativo. Olha, vejam só. A Carlos Chagas, ela cobra muito questões relacionadas com pronome relativo. Essas questões, elas na Carlos Chagas são apresentadas de forma mais sistemática, mais visual. Uma questão relacionada a pronome relativo e preposição que o antecede, portanto, uma questão relacionada a pronome relativo e regência, ela só explora pronome relativo e regência. Então, você vê a alternativa 1, uso da estrutura com que pode ser visto em adequadamente, A, B, C, D, E. Enfim, preenchimento de lacuna com uma atenção a pronome relativo e preposição. Mas somente a Carlos Chagas cobra isso? Não. Aí uma questão que também exige um conhecimento acerca de pronome relativo e antecedência de uma preposição em relação a esse pronome relativo. O que é que nós podemos falar sobre pronome relativo? Pronome relativo tem dois braços. Um que se liga semanticamente. O que é semântica, gente? Sentido. E outro que se liga sintaticamente. Ele vai se ligar semanticamente com o elemento anterior. Ele está se ligando, portanto, com o elemento rapidez. E este que é realmente um pronome relativo, já que eu posso substituí-lo por a qual, ok? E este com é exigido pelo verbo propagar. Eu tenho, no entanto, um com que não é fundamental, não é obrigatório, já que com que vai me introduzir uma relação circunstancial, um adjunto adverbial. Então, às vezes, fica muito complicado identificar a preposição que é exigida, porque o verbo não exige esta preposição sempre. Exige de vez em quando se quer marcar aquela determinada circunstância, tá? Belezinha? Posso seguir, não posso? Bom, esses se propagaram, notem que eu tenho um se, que aqui é um pronome oblíquo, depois logo de uma vírgula. Rose, eu posso colocar um se depois de uma vírgula? Eu só não posso colocar um se depois de uma vírgula numa situação como essa aqui, ó. Depois da prova, se encontrará com o namorado.
Ó, depois da prova se encontrará com o namorado. Vejam só, esse se, ele não pode vir depois dessa vírgula. Por qual motivo? Essa estrutura não é uma estrutura intercalada? É uma estrutura deslocada. Ele está aqui e ela pode ser retirada, não pode? Se eu retirar o depois da prova, o que é que vai acontecer? Eu vou estar iniciando a construção com um se. Então, no uso dos pronomes oblíquos, na posição, na colocação pronominal dos pronomes oblíquos, eu tenho que identificar se ele está após uma estrutura deslocada. Se eu retirar a estrutura e ele iniciar, eu não posso. Mas se eu retirar a estrutura e ele não estiver iniciando, aí eu posso verificar como é que vai ficar a minha posição. Vejam que, deixa eu apagar aqui, eu encontro esta vírgula aqui e esta vírgula aqui. Se eu puser um se, ele vai estar em uma posição inapropriada? Não. Por quê? Eu não tenho nenhuma estrutura que esteja repelindo, assim como eu não tenho nenhuma estrutura que esteja atraindo. Nesse caso, eu posso tanto colocar nesta posição quanto nessa posição, porque eu não tenho nada que atraia, nada que esteja repelindo. Deu para entender direitinho? Se antes desta vírgula, no entanto, se antes desta vírgula aqui, primeira, no entanto, nós encontrássemos uma palavra de atração, uma palavra negativa, um advérbio, uma conjunção subordinada, se eu encontrasse um pronome relativo, um pronome indefinido, um pronome demonstrativo, seria obrigatório. Obrigatório que ele apresentasse, ó, nessa posição, já que antes da vírgula eu teria uma palavra de atração. Como eu não tenho nenhuma palavra de atração, tanto faz a posição. Deu para entender direitinho? Vamos lá. Aí, ali ficou claro que Brasil, China, Índia e outras economias em estágio equivalente do desenvolvimento não teriam condições de compensar o desaquecimento Estados Unidos. O desaquecimento onde? Nos Estados Unidos. Aqui já não é uma preposição somente, é a contração da preposição e do artigo. Eu tenho a preposição em mais o artigo os. Vejam que depois do preenchimento das duas primeiras fica tudo muito simples, já que é impossível não termos a ideia de lugar aqui nessa última. Essa última também seria uma estrutura interessante para você eliminar as demais lacunas. Ok? Observada aí direitinho, observada de forma eficaz a resolução dessa questão, não é? Podemos seguir.